Boa noite, queridos, querida igreja, graça e paz, em nome de Jesus. Vamos estarmos juntos mais uma vez, nesse tempo de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo 95. Salmo 95, nós vamos ler de 1 a 7, dando início ao nosso culto dessa noite. Que Deus abençoe a sua vida e seu coração, nesse tempo aqui juntos de louvor e adoração ao nosso Deus. Salmo 95, de 1 a 7. Diz assim o salmista: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Esse é o nosso Deus que tudo criou, soberano nos céus, e nós somos o seu povo, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Que realmente estejamos nos entregando a esse Deus maravilhoso a cada dia, que logo no primeiro versículo aqui ele nos convida a louvar, né? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E é isso que eu queria fazer nesse instante. Nós vamos louvar ao nosso Deus com dois cânticos de louvor, cânticos espirituais, e o primeiro deles tá lá em Romanos, né? Capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor
pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Vamos orar, queridos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua presença constante, ó Pai, no meio do teu povo, em nós, sobre nós, nos sustentando, nos ajudando e guardando, Pai, a cada dia, cada momento da nossa existência. Obrigado por esse tempo de louvor e adoração e estudo da tua palavra. Nos curvamos diante de ti, ó Pai, te pedimos a tua graça, força sobre nós. Abençoe a tua igreja, Senhor, com graça e misericórdia, teu povo, Senhor, os teus queridos, os que estão enlutados, os que estão desempregados, sustenta cada vida, cada coração. Cuida, ó Pai, da nossa própria vida, Senhor, da nossa caminhada, nossa igreja. Deus abençoa e dispensa, ó Pai, a tua bênção e graça, ó Pai, a cada um. Nesse momento que vamos meditar na tua palavra, que o Senhor fale conosco, nos ajude, ó Pai, a crescermos em ti, ó Pai, no teu conhecimento e aplicarmos a tua palavra às nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nós oramos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, continuando o nosso tempo aqui, precioso de meditação, estamos meditando aí no Salmo 23, já nosso terceiro encontro aí desse mês, né? E caminhando nesse belíssimo salmo, nessa música emocionante de Davi, do seu coração, da sua própria vida, da sua experiência com Deus. E tudo isso é base para a nossa fé, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E continuando, nós paramos no verso 3 na semana passada, falando do cuidado do pastor, que ele nos leva para águas de descanso, vem nos suprir a cada dia, nos sustentar, nos dá força, nos guia por veredas de justiça, caminhos bons, por amor do seu nome, para honrar o seu nome. E hoje nós vamos meditar, queridos, no verso 4,
desse belíssimo salmo de Davi, o verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa é a ideia final de Davi apresentando Deus como pastor, né? E tem aquelas duas divisões, né? Deus como pastor e Deus como anfitrião, que vai prover tudo aquilo que a gente precisa, né? E essa é a ideia final de Davi apresentando Deus como pastor. E aqui realmente nós chegamos, né? Nos vales e sombra da morte, nas nossas vidas, em nossa caminhada. São os perigos da vida, são as lutas, são as ameaças dessa vida. É o tempo difícil, as circunstâncias adversas, são as tempestades, né? E Jesus, queridos, nunca disse que isso não aconteceria com a gente. Pelo contrário, né? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E interessante que na linguagem de pastor e ovelha, a ideia de vale da sombra da morte é exatamente essa. A morte está à espreita. O perigo está perto. E lembrando, né, no contexto de pastor e suas ovelhinhas, os perigos aí que são os lobos, os ursos, os leões, gente querendo roubar as ovelhas do rebanho. São os vales íngremes que o rebanho precisava escalar para passar de um pasto para o outro, e o pastor estava lá. Estava lá com sua vara, com seu cajado, estava lá conduzindo, né? Interessante também que talvez aqui Davi tivesse pensando também na sua memória, né? Tivesse pensando na trajetória do povo de Deus no Êxodo. Os vales, os montes, os perigos, a terra difícil. Mas é interessante, queridos, também que nessas figuras, né, nesse canto emocionante, né, de Davi, nós vamos ter dois contrastes aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, perigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Proteção. São dois contrastes aqui. O perigo das tempestades dessa vida, das lutas dessa vida, dos riscos e ameaças que a gente corre, mas em contrapartida a proteção do pastor. Eu não temerei mal algum, é o testemunho de Davi. Por quê? Porque tu estás comigo. E é exatamente essa proteção, o cuidado, a atuação, né, do nosso bom pastor na nossa vida. Nós temos os perigos, nós corremos os riscos, sim, com certeza. Nós atravessamos os vales e os montes, muitos vales e montes para subir, barreiras incontáveis para transpor. Mas, queridos, nós temos, para nós lembrarmos nessa noite, nós temos o quê? A proteção. Nós temos a proteção do bom pastor. Sua vara e o seu cajado me consolam. E Davi aqui na sua música, com sentimento, com inteligência, com emoção, ele expressa nesse verso 4, fecha essa ideia de como o nosso bom pastor se manifesta, nos dando a sua proteção, o seu cuidado, o seu amparo, o seu abrigo na nossa caminhada. Você imaginou quantos perigos,
quantos riscos a gente corre no nosso dia a dia, sem pensar até na pandemia, que temos que nos proteger e tudo mais, né? Fica em casa, tal. Mas quantos riscos que a gente corre no nosso dia a dia. Interessante que o apóstolo Paulo, na sua trajetória rumo à glória, né? Como eu e você, rumo à glória nessa vida, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai relatar nas Escrituras um pouco de tudo isso que ele passou. Queria que você abrisse comigo lá, 2 Coríntios 11, 26 e 27, apenas dois versículos aqui, 2 Coríntios 11, 26 e 27. Paulo aqui relatando, né, as marcas do seu apostolado, a sua conduta e os sofrimentos que ele passou, tudo por amor ao Evangelho, tudo para combater o bom combate, para completar a sua carreira e guardar a sua fé lá naquele dia. E ele diz aqui: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de saltadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Mas na sua fé, na sua confiança no Deus eterno, e lembrando que o Salmo 23 é um hino de confiança de Davi no Deus eterno, na fé inabalável do apóstolo Paulo, nesse Supremo Pastor, ele vai dizer assim: por que nós cantamos agora há pouco, né? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mais uma vez, queridos, a Bíblia, sempre a Bíblia, apontando para Cristo Jesus. Queridos, Jesus deu a sua vida por mim e por você, deu a sua vida por nós, para expressar, para mostrar, para revelar esse amor grandioso por nós. Relembrando nos encontros passados de João, capítulo 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele nos ama e nos protege, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E a lição que, não sei se você se lembra alguma vez, que esteve diante, talvez, de um membro querido da igreja, de um parente, diante de um esquife, e o pastor, o dirigente lá, lendo o Salmo 23 e aplicando, né, a lição que sempre tiramos desse texto, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Mas se a morte chegar, tu estás comigo. Tu estás comigo. Então nem morte, nem vida, nem principados, nem qualquer outra criatura desse universo pode nos separar do amor de Deus. É Ele que nos ama, Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós. O meu pastor é Deus. E aponta para Jesus, que deu a sua vida pelas ovelhas, que chama as ovelhas e elas ouvem a sua voz, que sustenta as suas ovelhas, que as leva para lugares tranquilos, que as guia, e que se vier a sombra da morte, se a morte estiver por perto, espreitando, não temas. Não temas, meu irmão, minha irmã, porque tu estás comigo.
E olha Jesus, o bom pastor, dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ainda Jesus completa em outros versos: eu o ressuscitarei no último dia. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a morte está na espreita, o perigo está pertinho. Tu estás comigo. E na expressão do pastor: a tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante essas duas figuras do dia a dia de pastor de Davi. Duas figuras do seu dia a dia como pastor: a vara e o cajado. Eles não têm muita diferença. São varas grandes, né? Mas a diferença é que o cajado ele tem aquela curvinha assim em cima, né? E isso tem uma utilidade, sem dúvida alguma. São os dois instrumentos usados pelo pastor. O pastor usava isso com total agilidade, com total destreza, no cuidado das suas ovelhas, amparando-as, né, guardando-as. E era basicamente para as duas coisas: para trazer de volta aquelas ovelhas que se desgarravam, né? Talvez andando pelo caminho, alguma coisa chamou a atenção e elas vão se desviando do rebanho, né? Ele vai lá com o cajado e as traz de volta à sua presença, né? E também para proteger dos animais selvagens, o próprio rebanho, dos lobos, dos leões, dos ursos e daquelas pessoas, gente que queria roubar as ovelhinhas do seu pastor, né? Mas os dois têm um sentido, queridos, de proteção do rebanho, né? De proteção do rebanho. Então, queridos, diante dos muitos perigos e riscos que nós enfrentamos, nós temos, sabe o quê? O mundo tentador, né? Que quer nos atrair. Como diz o hino lá: eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador, quem poderá, né, resistir, né? Então são os lobos vorazes deste mundo que querem nos tirar do caminho. A gente corre esse perigo. Mas a vara e o cajado do Senhor nos trazem de volta como um sinal de proteção, um sinal de aconchego ao rebanho do pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, os perigos desta vida, eu não temerei mal algum. A tua vara, o teu cajado, diz o que? Me consolam, me trazem de volta para o rebanho, me protegem dos perigos desta vida. Isso é uma promessa do nosso grande Deus, o Supremo Pastor. Vara e cajado, queridos, são instrumentos de bênçãos para as ovelhas. Às vezes a ovelhinha precisa levar mesmo umas lambadas lá com esse cajado, que ele pega com toda a força ali para trazer de volta. Mas isso, querido, significa, sabe o quê? Proteção, amor. Deus cuida das suas ovelhas. Deus sustenta os seus amados. Vara e cajado são instrumentos de bênçãos para as ovelhas, mas são instrumentos de juízo para os predadores. Queridos, o bom pastor
haja o que houver, em dias bons, em dias maus, se passarmos pelo vale da sombra da morte ou até pela própria morte, não há o que temer. Diz esse canto emocionado de Davi: tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O bom pastor está sempre com você, sempre comigo. Ele cuida de você, ele cuida de mim. Ele protege a você, ele protege a mim. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Os vales dessa vida, que são tremendos, que muitas vezes nos causam tristezas, aqueles que estão longe de Deus, que quem sabe já estiveram na igreja e se afastaram do rebanho. O bom pastor os traz. O bom pastor os ama. E que na nossa caminhada nós estejamos com essa verdade bem firme no nosso coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Se tem perigo, tem proteção. Se tem a morte para enfrentar, tem o cuidado e a proteção do bom pastor. Vamos orar mais uma vez? Deus grandioso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo bom pastor que cuida das suas ovelhas, ó Pai. Nós andamos por perigos, enfrentamos vales e montes da nossa vida, na nossa caminhada, Senhor, mas nós temos a proteção de Ti, ó Pai. Nós temos a Tua graça, nós temos a Tua força, Pai, sobre nós. Nós temos a Tua proteção do cajado, da vara. Ó Pai, instrumentos de bênção para a nossa vida. Nos ajude a entender e a descansar nessa verdade, ó Deus, na nossa caminhada, nas lutas dessa vida, nos perigos dessa vida, naquilo que nos cerca, ó Deus, em tantas coisas que temos para resolver. O bom pastor, Jesus, que é o maravilhoso conselheiro, aquele que resolve problemas, príncipe da paz, vem nos trazer a paz e vem nos dar proteção, amparo, guarida, abrigo no temporal para as nossas vidas. Abençoe tua igreja com graça e misericórdia, cada irmão, cada irmã. Guarda, ó Pai, o teu povo. Nós oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e permitindo Deus juntos, para nós fecharmos esse belíssimo cântico do salmista Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus abençoe. Amém.